Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, do verso 17 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Título da mensagem: Os inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo desde o tempo do apóstolo Paulo, até mesmo de Cristo ali, ainda ministrando, e antes de ir até, os inimigos se levantavam, a ponto de querer até que Cristo Jesus descesse da cruz, deixasse aquilo tudo, deixasse a obra. Mas o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, ele apontou que os inimigos da cruz de Cristo existiam. Nós entendemos que eles existem, mas que um dia vão prestar contas ao Senhor. Capítulo 3, verso 1 e o verso 2 diz assim: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Na sua versão deve estar da falsa circuncisão. Porque quando o apóstolo Paulo lutava contra essas pessoas, ele estava dizendo para a igreja em Filipos, que ele tinha ali inimigos, que eram esses inimigos, aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo, e eles eram como cães, maus obreiros, faziam parte da falsa circuncisão. E o versículo 3 diz: Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Aí o apóstolo Paulo diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vem declarar seu currículo, dizendo assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Tudo que Paulo tinha, tudo que ele, desde a sua juventude, foi estudando, foi aprendendo, foi criado aos pés de Gamaliel, ele reputou por perda, como escória, como de nada, de nenhuma valia, em comparado à grandeza de ter a Cristo, a grandeza do conhecimento, da excelência do conhecimento de Cristo. Tudo que Paulo tinha, de conhecimento, de cultura, de formação religiosa, de formação na lei, ele reputou por perda, pela excelência da glória de Cristo na sua vida. De modo que os cães, os falsos obreiros e os da falsa circuncisão queriam que a igreja voltasse ao judaísmo. Ele pregava que não precisaria mais, porque Cristo, a finalidade da lei era Cristo, ou o fim da lei era Cristo, e já havia ocorrido. E ele, o apóstolo Paulo, no versículo 17 do capítulo 3, diz: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque aqueles que queriam transtornar o evangelho e apresentar de uma forma transformada, uma forma, melhor dizendo, mudada, sem a excelência ou sem a essência do evangelho, o apóstolo Paulo apresentou assim a palavra, dizendo: sede meus imitadores.
Então o primeiro ponto que nós temos que entender aqui é ser imitadores daqueles que andam na retidão. Todos querem imitar aqueles que aparentemente andam na retidão. Todos querem imitar aqueles que estão às vezes em destaque, com os holofotes em cima dele. As pessoas olham, apontam e veem: eu quero ser como esse, eu quero viver como aquele lá. E o apóstolo Paulo diz: sede meu imitador, em outras passagens, porque eu sou de Cristo. Então quando nós olhamos para essa passagem, nós observamos que Paulo, ele dizia: vocês podem me imitar. Não que ele fosse o aferidor de medidas para que tivesse um exemplo de fé, mas ele podia dizer: minha vida está reta, íntegra, eu fui fariseu, eu fui zeloso da lei, fui ali irrepreensível, e os da minha idade eu excedia a muitos. Mas ele disse: tudo isso eu reputei por perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. E por isso ele fala: sede meus imitadores. Então o primeiro ponto dessa palavra contra os inimigos da cruz de Cristo, para entendermos que nós temos um combate, e muitas vezes esses inimigos, na verdade, não são os de fora. Os inimigos da cruz são os de dentro. Porque os de fora, eles não conhecem a cruz, eles precisam conhecer. Eles podem ser uma oposição à verdade, mas quando se conhece e sabe da cruz, e você se opõe, você se torna um inimigo da cruz de Cristo. E muitos que não têm compromisso e nem responsabilidade, são irresponsáveis espiritualmente, são inimigos da cruz de Cristo. Não buscam na palavra, não exercem a palavra, não exercem a piedade, não exercem a misericórdia, não se enchem da palavra, não buscam a Deus, e tem ali um pseudo, ou uma pseudo conversão, ou uma aparência de santidade. Mas o apóstolo fala: pode me imitar, pode nos imitar. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 35, nós observamos Paulo e Barnabé, que ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Que nós temos que imitar de um homem como Paulo. Dá para imitar um homem como esse, que foi chicoteado, foi apedrejado, sofreu naufrágios, passou fome, teve momentos de dificuldades terríveis, e ele diz assim: ó, sede meus imitadores. Hoje, nesses dias, nós temos visto muitos, inclusive pregadores, imitando outros pregadores, inclusive nos trejeitos, nas vestimentas, no sotaque, na forma de se apresentar, e eles querem imitar isso. Mas Paulo: sede meus imitadores, e veja só o exemplo que tem de nós. E o exemplo, um desses exemplos é que quando Paulo estava com Barnabé, por exemplo, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando a igreja foi prestar conta ali, quando Pedro foi prestar contas acerca do assunto dele ter pregado para os gentios, e depois nós vemos que Paulo e Barnabé, eles ficaram em Antioquia ensinando. Os irmãos foram cada um para o seu canto, e eles ficaram ali ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor, anunciando a palavra, pregando a palavra. Então o primeiro ponto que nós temos que aprender é ser imitador daqueles que andam em retidão diante do Senhor, e olhar para uma vida de alguém que tinha ali diante do Senhor temor, diante do Senhor retidão, diante do Senhor vida santa, separada e comprometida com o Senhor. Não era qualquer chuvinha que tirava Paulo de um culto, não era qualquer vento ou frio, ou um dia nublado, ou um dia de calor, ou um horário de verão, ou uma queda de temperatura, alguma coisa dessa natureza que tirava Paulo do compromisso com Deus. Não era qualquer coisa dessa que fazia com que ele tirasse o foco de sua vista, da sua frente, para estar servindo a Deus, para estar adorando a Deus, cultuando ao Senhor. Olhando aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, e o verso de número 16. Aliás, o verso 9 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 9 em diante. Diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Isso devido a tantas as investidas do maligno, quantas vezes os religiosos os cercaram e bateram e espancaram, tantas perseguições, tantas lutas e tantas dores. E ele continua dizendo: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus,
e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afedigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para admoestar-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aí ele diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Verso 15: porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, e admoesto para que vocês sejam meus imitadores. O versículo 15 fala assim: ele gerou estes filhos, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Tutores pode ter muitos, mas pais só pode ter um. Ele está dizendo: e por isso eu vos gerei em Cristo Jesus. E ele fala: portanto sejais meus imitadores. Pessoas que não geram ninguém a Cristo, e não pregam a palavra, que não ensinam a palavra, que não andam na palavra, não geram sequer um na presença do Senhor. Não tem a bondade, não tem a graça, não tem a força, não tem a ousadia de anunciar, de pregar e de gerar um em Cristo. São pregadores às vezes que pregam tantas filosofias, tantos ensinamentos, conhecimento tem de tantos pensadores e traz à tona esses pensamentos, e é muito bom você conhecer muitas coisas, mas a melhor coisa é conhecer a Cristo e fazer com que as pessoas sejam geradas em Cristo. Isso vai fazer toda a diferença no nosso ministério. O próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olhar para ele, aprender dele, ser ensinado dele. Então o primeiro ponto é ser imitador daqueles que andam na retidão, ser imitador de Cristo, ser imitador daqueles que fazem como Cristo fez e mandou fazer, ser imitador daqueles que buscam viver na presença do Senhor e na plenitude do Espírito do Senhor. E quando nós olhamos nesse texto ainda de Filipenses: sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Muitos há, dos quais muitas vezes disse. Então Paulo estava anunciando, estava falando, estava alertando, estava anunciando e alertando, e dizendo: e digo também, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Segundo ponto que eu quero analisar nesse texto é o choro de Paulo por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Em Filipos, Paulo foi preso, e quando estava na prisão, em Atos 16, a partir do versículo 22, preso com Silas, ele cantava e louvava ao Senhor, e perto da meia-noite o Senhor ali promoveu um grande livramento, ao ponto daquela passagem conhecida que o carcereiro de Filipe disse: queria se matar, e o apóstolo Paulo disse: não faça isso, que todos aqui estamos. E ele disse assim: não, o que farei para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aquele homem pegou Paulo, levou para a sua casa, que certamente era ali nos fundos daquela prisão, do lado daquela prisão, naquele lugar ali, porque ele era o carcereiro que tinha ali a sua moradia junto ao cárcere. Levou Paulo para lá, levou Silas para lá, cuidou de suas feridas, deu-lhe alimento. Paulo pôde pregar para toda a sua família. Só que preso, ele cantava e louvava. Isso foi na sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, em Atos 14, o apóstolo Paulo ali viu uma pessoa aleijada, uma pessoa coxa, e orou por aquela pessoa, e aquela pessoa foi curada, foi transformada. O Senhor restituiu, olhando Paulo para ele, viu que tinha fé e orou, e ele foi curado.
e depois aquelas pessoas ali começaram a acreditar que Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter. Então eles disseram: não, nós não somos, e com muita dificuldade impediram que os homens sacrificassem a eles, e ele foi apedrejado. Isso foi na primeira viagem missionária. Mas mesmo tendo sido feito isso na primeira viagem missionária, Paulo não se acovardou para fazer a segunda viagem missionária, que foi preso, e que mesmo preso ali, machucado, com dor, sangrando, ele cantava e louvava ao Senhor. Por causa da perseguição, ele cantava e louvava. Por causa da perseguição, ele estava ali feliz, louvando a Deus, exaltando e exultando no Senhor, por causa da perseguição. O próprio Senhor diz assim na sua palavra, que nós devemos regozijar quando nos perseguirem por causa de nós, ou por causa do Senhor, nos injuriarem, nos perseguirem. Isso é para nós regozijarmos. Agora, Paulo chorou por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Se tinha algo que Paulo chorou, foi justamente por causa dos inimigos da cruz de Cristo. E por essa razão ele sofreu, e sofreu muito. Ele sofreu naufrágio, desde a conversão, com dúvidas, pessoas ali não acreditando que ele era um homem de Deus transformado. O próprio Ananias, quando foi orar por ele, ele disse assim: mas Senhor, quando foi indicado para que orasse por ele, ele disse: Senhor, mas esse aí é aquele que anda perseguindo a igreja e matando os crentes. Mas o Senhor disse: esse é para mim um vaso escolhido. E ainda vai entender que há de sofrer muito por causa do evangelho, por causa da obra. E ele sofreu muito, e sofreu bastante, mas isso ele fazia com alegria. Existia momentos de angústia, evidentemente, mas ele sofreu muito e chorou por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Observe o que diz em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Gálatas 6, verso 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Alguns estudiosos dizem até que ele disse esse texto, ou começou com essa frase, por causa da sua dificuldade de enxergar, porque ele tinha uma dificuldade na visão. Outros dizem que é por causa que ele queria apresentar ali um destaque, como se fosse um negrito, um asterisco, uma coisa dessa natureza. Todos que querem, verso 12, todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo demonstra uma passagem onde as pessoas, por causa das perseguições que poderiam ocorrer por causa da cruz, eles mascaravam, eles ocultavam, eles disfarçavam, eles maquiavam com ali uma aparência de judaísmo, judaizantes. Ou seja, todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É uma das coisas que o mundo faz, os inimigos da cruz de Cristo fazem. Mascaram-se, fazem alguma coisa, inventam alguma coisa, modelam-se de uma forma que o mundo olha e não vai perseguir. Olha que crente bonzinho, é igual ao mundo, é igual ao mundano mesmo. Olha, ele fala palavrão, olha, não tem compromisso nenhum, vai de vez em quando. É aquele crente de IBGE, só de IBGE, de uma pesquisa, mas não tem compromisso, não tem vida com Deus, não tem vida no altar, não tem a presença do Senhor. E para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, essas pessoas buscam voltar para a lei, e são inimigos da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é aquele momento que você ouve a palavra do Senhor, que Jesus diz: aquele que quer seguir após mim, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir, e não olhar para trás, lançar a mão no arado e não olhar para trás. De modo que, para que não sejam perseguidos, eles fazem essa maquiagem. Verso 13: porque nem ainda estes mesmos que se circuncidam guardam a lei, nem mesmo eles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E quantos todos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Era uma vontade, era um desejo de que as pessoas estivessem voltadas ali para essa judaização e abandonassem a cruz de Cristo e o Evangelho e a pregação e uma vida piedosa e uma vida de sofrimento. E da mesma forma hoje muitos querem fazer de um jeito que não haja sofrimento, e há um grande medo de sofrer. De fato ninguém quer sofrer, mas sofrer é sinônimo de cristianismo, ou melhor, cristianismo é sinônimo de sofrer. Apresento-vos a palavra do Senhor. Qual cristão verdadeiro, genuíno, reto, íntegro, temente ao Senhor, piedoso, que não sofreu, que nas Escrituras não passou por grandes e terríveis assolações? Qual dos pregadores, dos ministros, dos missionários e servos do Senhor que durante a sua caminhada, durante a sua carreira, durante o processo de vida em Cristo Jesus não passaram perseguições e sofrimentos? Porque eles queriam apresentar esta glória, mas aqui está escrito: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Se um cristão tem de que se gloriar, ele tem que se gloriar na cruz de Cristo, porque foi na cruz que Ele nos salvou, nos perdoou, nos redimiu, nos salvou, nos comprou, venceu o diabo, venceu a carne, venceu o pecado, venceu a morte, venceu todas as trevas, todo o mal, para sermos a sua igreja, lavada, remida, a noiva do Cordeiro. E quando olho para esse versículo 15... porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Se é circunciso ou se é incircunciso, isso não é de nenhuma valia. Mas o que tem valor de verdade, de fato, é o ser uma nova criatura. É isso que Paulo está dizendo. Não importa se é circuncidado ou se é incircuncidado, se é judeu ou se é grego, isso está dizendo. Se é um homem que teve conhecimento desde a infância ou não, mas a partir do instante tem o conhecimento do Senhor, da verdade de Cristo, da glória de Cristo, ele tem que entender que viver em Cristo é amar a cruz, e os inimigos da cruz de Cristo não querem sofrer por causa do Evangelho. Esse hedonismo, esse sentimento de hedonismo é aquele desejo de não sofrer, não querem sofrer. Isso é hedonismo. Isso que as igrejas da prosperidade vêm pregando, vem lá de tempos remotos, desde outros tempos, e também ali dos Estados Unidos, que o Brasil importou, e eu sempre falo isso, que as pessoas querem um evangelho que não sofram de forma alguma, não querem sofrer, não pode sofrer. Evidentemente que ninguém quer, mas por causa da cruz de Cristo muitas perseguições ocorreram, e muitos cristãos ainda estão sofrendo perseguições por causa da pregação, por causa do evangelho, por causa da cruz. Aleluias. Mas observemos aqui o que diz a palavra do Senhor, ainda lá voltando para Filipenses. Eu digo que esses aí, eu digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Só que eu tenho o versículo seguinte, que é o versículo 19 do livro de Filipenses 3, que diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Nesse terceiro ponto eu quero apresentar que os inimigos estão fadados à falência, porque o fim é a perdição, o fim deles é a perdição. Observe, cujo fim, de quem? Dos inimigos da cruz, desses que são inimigos da cruz. E repito, os inimigos da cruz não são só os de fora, são principalmente os de dentro. Os que não amam os irmãos, os que não apoiam os irmãos, que não vivem a palavra, que não amam a palavra, que não se preocupam com o mundanismo entrando e a mistura entrando. Mas o fim deles é a perdição, cujo fim desses é um fim de derrota, é um fim de falência, e cujo Deus deles é o ventre, o egocentrismo, a centralidade do homem, o homem no palco, o homem no centro, o homem no holofote. É isso tudo que esses inimigos da cruz querem. Eles não querem levar o homem a glorificar a Deus e a gloriar-se em Cristo e na cruz de Cristo, mas querem que o homem se glorie, e que se glorie no seu ser, porque o Deus dele é o ventre. O Deus dele é o seu ser, é o seu ventre, é o seu âmago, é o seu íntimo, e cuja glória é para a confusão deles. A sua glória é para a confusão deles. A sua glória é para ser uma confusão, porque eles querem gloriar-se em si e não na cruz de Cristo. Querem gloriar-se em si, na sua maneira de ser, de viver e de estabelecer uma conduta independente da verdade bíblica e daquilo que Cristo apresenta na sua palavra. No livro de João, capítulo 2, verso 43, diz que muitos ali não seguiam a Cristo porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Enquanto uma igreja amar mais a glória dos homens
o aplauso dos homens, aquela vida que os homens vão apontar e vão dizer: esse daí é bom, aquele ali que é o bom, esse daí que é o que vai resolver o problema, e nenhum pregador, nenhum pastor e nenhum ministério vai resolver o problema de ninguém, problema algum. Mas todos quantos piedosamente vivem diante do Senhor terão auxílio do alto, não uma autoajuda, mas ajuda do alto. Todos quantos vivem piedosamente vão sofrer perseguições e tribulações, mas o Deus que cuida da sua igreja, o noivo da igreja, estará do lado. Mas esses são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é perdição. E Paulo chorava por causa desses, porque Paulo vinha pregando e esses vinham despregando, se é que eu posso usar essa palavra. Ele vinha anunciando o evangelho, mas vinha outro distorcendo o evangelho distorcido, corrompido, fraudulento, de maneira que ele chorava, porque eles não tinham ali a pregação do evangelho centrado na cruz, mas sentado no ventre, no homem. Quantas vezes nós olhamos para pessoas que pegam a palavra, que chegam na televisão e apontam um livro que tal autor escreveu, e aquele livro vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar o rumo da sua vida, e sequer abrem a palavra. O único livro que pode mudar a história da vida do ser humano é a palavra de Deus, inerrante, infalível, plena, gloriosa e eterna. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é o único. Mas para esse, o fim, os inimigos da cruz, o fim deles é a perdição. Primeiro, o Deus deles é o ventre. Segundo, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, verso 33, diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar as coisas do alto, o reino. E olhando para Colossenses capítulo 3, verso 1, diz: se vós já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas do alto, buscai aquilo que é do alto, pense naquilo que está lá em cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Mas estes que são inimigos da cruz de Cristo são tão somente destinados à falência, fadados à falência, cujo fim deles é a perdição. Porque aqueles que pregam a cruz, que pregam o evangelho, que glorificam a Deus, que andam em retidão, que imitam aqueles que andam em retidão, eles terão um outro fim, eles terão uma outra direção, terão um outro fim. E é isso agora que eu quero falar nesse quarto ponto. Eles só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas de baixo, só querem comprar, só querem negociar, só querem encher as burras de dinheiro. Não estão preocupados com as almas daqueles que vão para o inferno a cada segundo que bate o relógio. Não estão preocupados com aquele que sofre, que geme porque não é parente, não é amigo, não é conhecido, nem sequer sabe de onde é. Não está preocupado com o irmão que está tentando levar a mensagem do evangelho porque não o conhece, ou porque não é no mesmo ministério. Não estão preocupados com aqueles que estão ali se enfadando muitas vezes em estudar, para ministrar, para pregar, e sequer dão atenção de vir e congregar, porque estão ali tão ligados com as coisas da terra, tão preocupados com as coisas terrenas, tão preocupados com as coisas de baixo, e que deixam as coisas do alto em segundo plano. Enquanto Cristo e a obra do Senhor não for prioridade na nossa vida, tudo em nossa vida não será bem sucedido. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Para que tenhamos sabedoria no casamento, no trabalho, na escola, na faculdade, na vida, na conduta, nós temos que ter temor. E quando nós temos temor, nós temos vida reta diante do Senhor. E isso vai nos fazer, vai nos impelir, vai nos mover a termos Cristo em primazia em nossas vidas. Se a obra do Senhor não for prioridade, o cansaço sempre vai nos tirar da reunião num culto. A chuva, o vento, o sol, alguma coisa vai nos tirar de estarmos cultuando diante do Senhor. Mas agora tem aqui um quarto ponto para apresentar, que está no verso 20 e no verso 21, que diz assim: mas a nossa cidade, de quem? Da igreja, dos santos, dos salvos, daqueles que são os amigos da cruz de Cristo. Os inimigos, eles são aqueles que têm no fim a perdição. O Deus dele é o ventre, a glória deles é para a confusão deles. Aquela bajulação, se consagra daqui, se consagra dali, ou melhor, consagram-se a pastores, a apóstolos, a
Deus, a vice-anjo e arcanjo, é aquela glória, é uma bajulação de cá, uma bajulação de lá, aquele que mais bajula, mais tem aqueles que estão do seu lado, e aquela coisa terrível. Isso, essa glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. Chega da nojo, chega da asco. Pessoas que não têm a mesma frase que João Batista o tinha e dizia, que eu diminua e que ele cresça, mas querem ser aplaudidos, querem receber o tapete vermelho para andar por cima, e as pessoas ali aplaudindo e dizendo, este sim, este é o que vai resolver, quando esquecemos que Cristo que é o Senhor da nossa vida, das nossas vidas. Porém, no quarto ponto dessa mensagem, eu apresento-vos os amigos da cruz. E esses amigos, eles têm com certeza uma esperança, e essa esperança não é aqui embaixo, e essa esperança não é para confusão, e essa esperança não é uma glória que confunde, e essa esperança não é terrena, e essa esperança não é que o homem seja o centro, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os amigos da cruz são aqueles que têm uma esperança e saber que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos essa cidade e esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Isso aqui para os amigos da cruz. Primeiro, tem uma esperança, sabe o que deve esperar, sabe onde está a sua expectativa, a sua perspectiva e a sua confiança, e confia e também espera em Jesus, o Senhor e Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Transformará o nosso corpo. Temos uma esperança. Os amigos de Cristo têm a esperança no alto, a cidade e o Senhor. A cidade que está no alto, que nós a temos, e de lá também esperamos o Senhor Jesus, que vai transformar, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que transformará o nosso corpo batido. Ele é nosso Senhor e Salvador. Muitos esperam Jesus, que é gerente de banco, que é médico, que é psicólogo, que é alguém que pode solucionar problemas nas áreas diversas das nossas vidas, mas esquece que a pior área da nossa vida, nossa alma manchada de pecado. Não olha para Cristo na cruz, mas que venceu e ressuscitou ao terceiro dia depois de ter morrido. Mas nós temos uma esperança, e uma viva esperança. Os amigos da cruz de Cristo têm a esperança no alto, que esperam a cidade e o Salvador, o Senhor Jesus. Que tem mais uma coisa aqui, que faz parte desse pacote de bênção para aqueles que são amigos da cruz. Esse mesmo Senhor que voltará a descer do céu, Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Então, amigos da cruz de Cristo têm a esperança naquele grande dia de ver a cidade que vem do alto e o Senhor que é Salvador, e vai nesta ocasião transformar nosso corpo abatido. Porque muitos inimigos se levantaram ao longo dos anos. Os gnósticos, os religiosos, fariseus, por exemplo. O misticismo que vem se alastrando nos dias atuais, nem se fale. Esse sincretismo religioso que mistura, que você olha no lugar, não sabe que tipo de igreja, que tipo de lugar é aquele. Aqueles que olham para a igreja e só pensam na teoria da prosperidade, só pensam em ficar rico. Mas para nós temos um versículo aqui muito forte, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, e o morrer é ganho. Aqueles que são amigos de Cristo têm a esperança de que Cristo voltará, virá uma cidade e vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme, igualzinho o corpo que ele tem hoje, sem dor, sem cansaço, sem pesar, sem doença, transformados totalmente para a glória de Deus. Há poucos dias uma mulher me perguntou: pastor, nós podemos tomar a vacina aí, porque estão dizendo que as crianças não podem tomar vacinas, porque existe aí essa teoria
que vão aí acabar com todas as pessoas, vão matar as pessoas, né? Esqueci agora o nome, aquela teoria que vão exterminar as pessoas, esqueci agora o nome, me fugiu agora. Preocupada com isso, nessa teoria, me fugiu a memória agora, e perguntando se poderia tomar a teoria da conspiração, de modo que ela perguntou: podemos colocar nossos filhos para tomar vacina? Bom, eu sou da área da saúde, trabalho na área da saúde, sou técnico de enfermagem, trabalho no pronto-socorro, no hospital, e sei de pessoas inclusive de irmãos que me testemunharam que a criança ficou doente porque não participou da vacina. É evidente que a vacina em grande escala, ela às vezes não fica o tempo todo ali que precisa na refrigeração, ela perde sua eficácia muitas vezes. Mas nesse é o caso é, podemos, porque tem essa teoria da conspiração, que as pessoas vão morrer, vão matar e vão acabar, etc. Olha que pensamento hedonista, olha que pensamento de baixo e não do alto. Que medo de morrer é esse que esse povo tem? Que se diz cristão, amigo da cruz de Cristo, esse medo tenebroso de morrer. Ora, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque vivendo eu estou em Cristo, e se morrer vamos para a eternidade com o Senhor, que vai transformar nosso corpo abatido e num corpo de glória igualzinho que ele tem hoje. Ela perguntou: pastor, podemos tomar vacina? Tome vacina. Mas se matar, e se tiver que... Jesus disse assim: olha, se você beber veneno ou qualquer coisa mortífera, não vai te causar mal nenhum, vai lá e prega. Mas se morrer, você está morto para o pecado, ou está morto em pecado. Porque se estiver morto em pecado, a coisa é complicada, que vai para a morte eterna. Mas se estiver morto para o pecado, está vivo em Cristo. E se estiver vivo em Cristo, qual é o problema de ter morrido? Ah, mas se matarem milhões, eu vou dizer uma coisa aqui, que faz dias já que está no meu coração: não vai morrer um crente, um servo do Senhor, nem mesmo ímpio, sem que Deus o queira. Pode pôr veneno, pode pôr vacina, alimentos, e fazer tudo o que quiserem, e vai acontecer muita coisa ruim, vai mesmo, e vão matar em massa. Pode ser que aconteça isso, de eliminar multidões em massa. E você crente, eu crente, qual é o medo disso? Você é inimigo da cruz ou é amigo da cruz? Se for inimigo da cruz, se preocupe, mas se é amigo da cruz, glorifique a Deus, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque vivendo para Cristo, e se morrer, vamos para a eternidade com o Senhor, para o louvor e glória do seu santo nome, aleluias. Então não temos por que nos preocupar, porque o cristão, ele tem uma viva esperança. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluias! Então nós somos amigos da cruz de Cristo. Paulo chorou por causa dos inimigos, e os inimigos são muitos e terríveis e tenebrosos, que não amam a cruz, que não pregam a cruz, que não falam na cruz. Mas foi na cruz que Cristo venceu, foi na cruz que ele derramou seu sangue, perdoou os pecados, comprou-nos de todas as tribos, raças, línguas, povos e nações, para a glória do Senhor. E naquele grande dia ele voltará, aleluia, e vai transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Não tenha medo de morrer. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. E se for a teoria, essa teoria aí que está se alastrando, essa teoria que vai acabar com todo mundo, e o que você está preocupado com isso? E o que você está preocupado com isso? Se você é um cristão, amigo da cruz de Cristo, o viver é viver em Cristo, e morrer, estamos num lucro que não se pode comensurar. Então o meu conselho pastoral é esse: seja amigo da cruz de Cristo. Chore mesmo por causa dos amigos, mas não cale-se. Pregue a tempo e fora de tempo, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro.